Oi, oi, Renata aqui. E a pergunta é: eu preciso ignorar a minha realidade 3D para manifestar o que eu desejo? Essa é uma dúvida que ainda aparece aí o tempo todo, mesmo depois de eu ter muitos vídeos explicando isso. Mas a pergunta é: eu preciso ignorar a minha realidade atual ou ainda pior, como eu faço para ignorar a 3D? Se você já pensou isso, é sinal que você tá olhando aí para sua manifestação de forma errada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu devo ignorar a minha realidade atual? Agora voltando aqui para a pergunta principal, né? Sobre ignorar a minha 3D para manifestar meu desejo. A resposta é simples. Não, você não precisa ignorar. Por que você tentaria ignorar algo do qual você faz parte? A realidade 3D é onde você vive, respira e experimenta a vida. Como seria possível ignorar isso? É como você tentar ignorar a fome. Simplesmente não dá. A grande questão aqui não é ignorar a 3D, mas entender o que realmente ela é. O que é a sua realidade 3D? O que você vive hoje, claro que é um reflexo do que você tem mantido em sua consciência até agora. A sua realidade externa é um espelho da sua realidade interna, ou seja, você não precisa fingir que a 3D não existe. Imagina, gente, como seria isso? Você tem que compreender que tudo que acontece ao seu redor é resultado do que você tem imaginado, do que você tem sentido, do que você principalmente acreditado por um tempo. A 3D funciona como um feedback. A resposta, como uma resposta de que você tem sustentado dentro de você. Se você souber usar isso da forma certa, pode entender melhor como é a manifestação. Você está criando você está criando a sua realidade o tempo todo e muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acreditam que só estão imaginando quando elas param para visualizar, para imaginar, para fazer meditação, quando elas estão de olhos fechados, quando elas estão relaxadas ou quando elas estão focadas, mas isso não é verdade. A verdade é que nós estamos imaginando o tempo todo. Tudo que você pensa, sente, acredita durante o dia inteiro está criando a sua realidade. Se você tira alguns minutos do dia para afirmar ou visualizar o seu desejo, mas passa o restante do tempo se preocupando, duvidando, e está sentindo que está muito longe daquilo, que está no estado de espera, qual dessas imaginações terá mais força? O que acontece com muitas pessoas é que elas aprendem sobre manifestação, elas entendem que a manifestação cria sua realidade, elas são intelectualmente, elas sabem tudo, conhece as técnicas, as visualizações e tudo mais, blá blá blá, mas passa a maior parte do tempo se sentindo internamente como se ainda não tivessem o que desejam. E é isso que continua se refletindo na vida dela. Porque o papel da mente racional tem essa parte que insiste em olhar para a realidade externa e acreditar que o desejo ainda não aconteceu. Isso é a mente racional. Algumas pessoas têm essa tendência mais forte que as outras, mas todo mundo já passou por isso. A grande mudança acontece quando você treina a sua mente para não dar tanto poder a isso. Quando você treina a sua mente, o que você vê no momento presente, você não dá mais tanto poder, porque você confia mais na sua imaginação. Você pode conscientemente escolher dar menos atenção ao que parece ser real agora e mais ao que você deseja criar. Uma coisa que você precisa entender é que nós não somos, quase não sai, a nossa mente racional. Nós apenas temos uma mente racional e sim, ela tem o seu valor no dia a dia, porque ela te ajuda a lidar com as tarefas práticas, a tomar decisões, a organizar a nossa rotina, mas quando o assunto é manifestação e criar sua realidade, a mente racional não tem utilidade alguma, porque você precisa deixar de lado a mente racional. Se você quer manifestar algo, você precisa aprender e pensar a partir do seu desejo e não ficar pensando sobre ele. Mas o que impede a maioria das pessoas de fazer isso é
A mente racional, ela tá sempre aí analisando, calculando aí as possibilidades e tentando acontecer, como vai acontecer, ter o controle do jeito que ela quer. O problema é que essa necessidade de lógica faz com que você continue vendo o seu desejo como se fosse distante, algo que ainda não é seu. E esse é um dos maiores bloqueios para manifestar qualquer coisa. Se você realmente quer que o seu desejo se torne realidade, você precisa soltar isso. E soltar esse controle e parar de dar atenção, dar tanto poder e espaço para a lógica. A mente racional, ela pode atrasar a sua manifestação. Quando eu olho para a minha vida, vejo que tanto as coisas boas quanto as ruins que eu manifestei aconteceram quando a minha mente racional não estava no controle, quando eu me deixei levar pelo medo, quando eu comecei a imaginar o pior. Foi exatamente isso que aconteceu, mas quando eu escolhi focar em um cenário melhor para mim, mesmo sem ter nenhuma prova na 3D, as coisas mudaram rapidamente. Recentemente eu passei por uma situação que, se eu tivesse deixado a mente lógica dominar, jamais teria conseguido transformar aquela situação. Mas ao invés de racionalizar, simplesmente eu revisitei mentalmente o que aconteceu e eu assumi que essa nova versão já era real. E em menos de 24 horas a mudança apareceu na minha realidade. Isso só acontece porque eu parei de questionar e deixei a imaginação agir sem interferir na mente racional. O que realmente impede a manifestação de acontecer? Muita gente pergunta: é possível estragar minha manifestação? Não, a resposta é não. Você nunca destrói uma manifestação, mas você pode acabar adiando por muito tempo se continuar com essas dúvidas, com questionamentos, como vai acontecer. Se você visualiza e afirma que já tem tudo o que deseja, mas logo em seguida começa a pensar. A pessoa acaba de fazer a visualização ou whatever, e se não der certo, aí lá vem a mente lógica. E como isso vai acontecer? Será que eu preciso fazer alguma coisa para acelerar, para ajudar, para contribuir? Tudo isso vem da mente racional. Quanto mais você se prende a esses pensamentos, mais lenta vai ser a sua manifestação. Se você quer que a sua realidade mude mais rápido, você precisa confiar mais no interno e menos no externo. Menos o que a lógica diz. O seu desejo já é seu, pare de se questionar. Muitas pessoas sentem culpa por querer algo ou se perguntam se realmente deveriam desejar isso. Mas se você entende como a lei da suposição funciona, sabe que todas as realidades já existem e que o seu desejo é uma possibilidade real. Se o seu desejo não prejudica ninguém, não tem nada de errado em querer aquilo para você. O simples fato de você sentir esse desejo dentro de você já é um sinal de que é desejo não, né? Essa realidade. Ele já existe, ele já é seu. O que impede isso não é essa realidade em si, mas é esse excesso de dúvidas, esse monte de perguntas, questionamentos sobre ele. Se você realmente deseja algo, pare de analisar e apenas aceite que já é seu. Ah, mas o que fazer quando a realidade 3D não mostra o que eu quero? Você não precisa ignorar a 3D, mas você precisa parar de dar tanto poder a ela. A sua realidade atual é apenas um reflexo do que você vem pensando, vem sentindo até agora. Então, se algo ainda não mudou, isso não significa que então nunca vai mudar. Significa apenas que você precisa manter a sua imaginação firme ali no que você quer, sem deixar a lógica te convencer do contrário. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido o papel, né, da mente racional e sobre não ignorar. Você não precisa ignorar 3D. Se veio algo na sua mente que você não gosta ou que seja o contrário do que você deseja, simplesmente afirme com firmeza, com convicção. Não, isso já é meu, isso já está feito, e segue a sua vida. É simples assim, mas muitas pessoas não entenderam ainda e não conseguiram fazer
isso. Se você tentar ignorar, ai não, isso não está acontecendo comigo, eu tenho que elevar minha energia, eu tenho que elevar minha vibração, eu tenho que fazer uma prática agora, eu vou fazer... O que eu posso fazer para isso passar rápido? Isso só cria mais resistência. Então é isso. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Feliz manifestação!